A tribo de Dan foi uma das 12 tribos de Israel, descendente de Dan, o filho de Jacó com Bila, serva de Raquel. Embora tenha começado com uma herança territorial próxima às tribos do sul, a tribo de Dan enfrentou dificuldades para se estabelecer e acabou migrando para o extremo norte de Israel. O nome Dan significa juízo ou justiça, refletindo o desejo de Raquel de ser justificada por Deus quando Bila concebeu em seu nome. A bênção de Jacó sobre Dan destaca seu papel de astúcia e estratégia na guerra. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. A tribo de Dan era conhecida por sua natureza guerreira e estratégica. Ao enfrentar dificuldades em seu território original, demonstraram engenhosidade ao procurar uma nova terra para habitar. No entanto, sua migração e estabelecimento no norte os distanciou das demais tribos, levando a influências externas e, eventualmente, à introdução da idolatria. A tribo valorizava a força e a independência, como demonstrado na conquista da cidade de Laís, que foi renomeada como Dan. Apesar de sua coragem militar, Dan também é lembrada por ter liderado Israel em um caminho de afastamento de Javé devido à idolatria. A tribo de Dan fazia parte da aliança de Israel, contribuindo para a defesa militar do povo e para a estrutura tribal durante a jornada pelo deserto e a conquista de Canaã. Dan estava posicionada no lado norte do acampamento de Israel, sendo responsável por proteger essa parte do território durante a caminhada no deserto. Infelizmente, a tribo de Dan é lembrada por sua introdução de práticas idólatras. Durante o período dos juízes, estabeleceram um santuário com uma imagem esculpida, desviando-se do culto exclusivo a Javé. Posteriormente, quando Jeroboão instituiu a idolatria no Reino do Norte, Dan se tornou um dos principais centros de adoração pagã, onde foi estabelecido um bezerro de ouro. A tribo de Dan é notoriamente omitida na lista das tribos seladas em Apocalipse 7, o que pode indicar uma consequência por sua influência na idolatria em Israel. No entanto, na visão escatológica de Ezequiel, Dan é restaurada e recebe uma porção na distribuição da terra, sugerindo a redenção final da tribo. Inicialmente, a herança de Dan estava situada na região costeira, ao lado da terra dos filisteus, abrangendo cidades como Zorá e Estaol. No entanto, devido à pressão dos filisteus e à dificuldade em conquistar a região, muitos danitas migraram para o extremo norte de Israel e tomaram a cidade de Laís, que renomearam como Dan. Zorá e Estaol, locais associados a Sansão, o juiz mais famoso de Israel, que era da tribo de Dan. Dan, antiga Laís, tornou-se o centro da tribo e um dos locais mais conhecidos do Reino do Norte, especialmente devido ao santuário idólatra que ali foi estabelecido. Após sua migração para o norte, Dan se beneficiou de sua nova localização estratégica, facilitando o comércio e o acesso a recursos naturais abundantes. A tribo de Dan teve um papel importante na defesa militar de Israel, sendo conhecida por sua habilidade em batalhas e estratégias de conquista. Um dos juízes mais emblemáticos de Israel, Sansão, veio da tribo de Dan e simboliza sua força e espírito de combate contra os inimigos de Israel. O símbolo da tribo de Dan é frequentemente representado por uma serpente ou um cavalo, conforme a bênção de Jacó. Em algumas tradições, também é associado a uma balança, representando o juízo. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada à tribo de Dan era a safira, que simboliza sabedoria e julgamento. A tribo de Dan possuía um território inicialmente fértil e adequado para agricultura e pecuária, mas a presença filisteia limitou seu desenvolvimento econômico. Durante o período dos juízes, Dan se destacou principalmente por meio de Sansão, que lutou contra os filisteus e realizou grandes feitos de força sobrenatural. No Reino do Norte, a cidade de Dan se tornou um centro religioso, mas também um local de corrupção espiritual, sendo um dos fatores que levaram Israel ao juízo divino. Após a invasão assíria em 722 a.C., a tribo de Dan, assim como as demais tribos do Reino do Norte, foi levada ao exílio e dispersa entre as nações. Com o tempo, a tribo deixou de existir como uma identidade distinta, sendo assimilada pelos povos ao redor. O legado da tribo de Dan é ambíguo. Embora tenha sido forte militarmente e tenha produzido um dos juízes mais notáveis de Israel, sua inclinação para a idolatria a tornou uma das tribos mais problemáticas espiritualmente. No entanto, sua inclusão na visão escatológica de Ezequiel sugere que Deus não se esqueceu de Dan e que a tribo tem um lugar na restauração futura de Israel. A tribo de Dan foi marcada por contrastes: força e idolatria, coragem e afastamento de Deus.
Apesar de sua influência negativa na história espiritual de Israel, sua menção na restauração final de Ezequiel indica que Deus ainda tem planos para essa tribo. O exemplo de Dan serve como um alerta sobre os perigos do afastamento da verdadeira adoração e da necessidade de permanecer fiel ao propósito divino. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.